passeio idílico de helicóptero se transforma em um pesadelo quando uma mulher grávida é empurrada para o vazio pelo homem que prometeu amá-la para sempre. Em um segundo, ela está sorrindo para a floresta dourada lá embaixo. No seguinte, ela luta pela vida, enquanto seu próprio marido arranca seus dedos da porta. E no momento em que atinge o topo das árvores, tudo muda. Isto não é apenas traição. Isto é uma tentativa de assassinato envolta em ganância. Mentiras e um plano que ele achou que ninguém jamais descobriria. Mas confie em mim. As consequências vão te impactar muito antes de chegarmos ao fim. O zumbido agudo e rítmico das hélices de um helicóptero no ar nítido de outono. Um som feito para a alegria, não para o desespero. Para Anna Carter, grávida de 6 meses e radiante de expectativa, este voo era um sonho, uma celebração de uma nova vida e de um futuro seguro. Sentada ao lado do marido, Richard, a apreensão se misturava à euforia. As alturas sempre a incomodaram. Richard, com seu charme persuasivo, garantiu-lhe que esta era uma lembrança única na vida. Ela se inclinou para ele, tocando suavemente a barriga, sussurrando palavras de conforto para o filho ainda não nascido. Sem o conhecimento de Anna, uma escuridão profunda fermentava sob o sorriso encantador de Richard. Para o mundo, ele era o marido perfeito, bem-sucedido, autoconfiante, atencioso. Em particular, ele se afogava em dívidas, obcecado pelas aparências, consumido pela ganância. Ele havia tomado uma decisão tão fria, tão impensável, que mal conseguia justificá-la. Se Anna desaparecesse, ele herdaria milhões de uma apólice de seguro de vida secreta. Enquanto o helicóptero subia, o piloto apontava florestas, rios sinuosos e montanhas cobertas de neve. Anna se maravilhava, brevemente distraída, alheia à malevolência ao seu lado. A mão de Richard tremia de antecipação, não de ternura. Ele estava a momentos da traição. "Isso não é incrível?" Anna exclamou, cheia de admiração. Richard forçou um sorriso, balançando a cabeça, seus olhos desviando para a maçaneta da porta. Seu plano estava ensaiado. Um empurrão, um grito, e tudo acabaria. Ele se convenceu de que ela jamais saberia. Ela desapareceria. Ele emergiria como o marido de luto, com milhões. Anna se virou, capturando seu olhar. Seus olhos se encontraram. Ela viu algo assustador, uma frieza que a fez arrepiar. Antes que pudesse falar, Richard avançou. Com um movimento brutal, ele a empurrou para o lado aberto. O mundo girou. O rugido das pás abafou seus gritos. Anna sentiu o ar rasgar, seu corpo caindo em queda livre. Suas mãos se estenderam desesperadamente, mas não havia nada. Por um momento aterrorizante, ela não pensou em si mesma, mas no pequeno batimento cardíaco dentro dela, a vida que carregava. Então, a escuridão. A floresta lá embaixo esperava. O pesadelo de Anna tinha acabado de começar. Antes do helicóptero, antes da traição, Anna Carter era conhecida por sua bondade. Aos 29 anos, ela era uma gentil professora primária em uma cidade tranquila. Seus alunos a adoravam. Os pais admiravam sua paciência. Sua vida era modesta. Ela carregava livros em uma bolsa de couro desgastada, um presente de sua falecida mãe, e caminhava para a escola com um sorriso sereno. Para Anna, felicidade era amor, família e o futuro que ela sonhava. Esse futuro parecia ter chegado com Richard Carter. Mais velho, autoconfiante, ele sabia o que queria. Para Anna, ele representava segurança, um porto seguro. Ele a cortejou com flores, jantares elegantes e promessas. Quando ele a pediu em casamento, ela acreditou que estava entrando em um conto de fadas.
Seu pequeno e alegre casamento viu Anna em um vestido de renda simples, brilhando de felicidade, sussurrando votos, convencida de que ele era sua alma gêmea. Por um tempo, as coisas pareceram perfeitas. Richard, em finanças, proporcionou um estilo de vida que Anna nunca conhecera. Viagens, uma casa espaçosa e, logo, a notícia de seu primeiro filho. A gravidez deixou Anna ainda mais radiante. Ela frequentemente parava na frente do espelho, com as mãos na barriga crescente, sussurrando canções de ninar. A maternidade era seu sonho mais acalentado, e o encorajamento de Richard, embora às vezes distante, parecia confirmá-lo. Mas sob a superfície, surgiram rachaduras. Richard ficou mais frio, mais distraído, desaparecendo tarde da noite com desculpas vagas. Anna tentou ignorar a inquietação. Ela racionalizou. Ele estava estressado. As finanças eram pesadas. Todo o casamento tinha dificuldades. Ela se agarrou à esperança. Ainda assim, uma sombra persistia. Mudanças sutis no comportamento de Richard começaram a perturbar Anna. Sua risada oca e forçada seguiu-se ao seu comentário sobre se sentir sortuda. Em outra ocasião, sua entusiasmada apresentação de roupas de bebê foi recebida com a irritação visível dele. No entanto, Anna descartava constantemente essas dúvidas, não querendo acreditar que o homem que amava pudesse ser algo menos que seu parceiro de confiança. Sem que ela soubesse, a vida idílica que ela percebia era meramente uma ilusão sofisticada. Por trás de seu sorriso impecável e gestos ternos, Richard estava meticulosamente elaborando um plano clandestino, projetado para despedaçar o mundo dela e pôr em perigo sua própria existência. O homem em quem ela confiava implicitamente para protegê-la estava, de fato, preparando sua destruição. A cidade de Anna, embora exteriormente despretensiosa, parecia profundamente um lar. Ela personificava a típica pequena cidade americana. Vizinhos se cumprimentando nas varandas, crianças brincando até o brilho das luzes de rua e cafeterias locais, servindo café em xícaras familiares e lascadas. O ritmo da vida era lento, constante e reconfortante. Para Anna, apresentava um ambiente ideal para criar um filho, fomentando memórias em uma comunidade que valorizava as alegrias simples. Seus dias passavam em uma rotina pacífica. Manhã cedo, preparando planos de aula com chá, seguidas por caminhadas até a escola, enquanto o sol da manhã iluminava o céu. Dentro da escola enfeitada com arte infantil e cheia de risadas saudáveis, ela descobriu seu verdadeiro propósito. O sorriso de cada criança reafirmava que o ensino não era meramente um trabalho, mas sua vocação intrínseca. A substancial casa de 2 andares que ela compartilhava com Richard, situada à beira da cidade com uma varanda ampla e gramado bem cuidado, projetava exteriormente um sucesso invejável. No entanto, para Anna, suas paredes pareciam cada vez mais frias. As noites frequentemente a encontravam sozinha na mesa da cozinha. O tic-tac metódico do relógio enfatizava o silêncio enquanto ela esperava o retorno de Richard de seus supostos encontros tardios. A presença dele em casa era imprevisível. Às vezes, Richard era encantador, a cobrindo de elogios ou surpreendendo-a com presentes. Em outros momentos, seu humor tornava-se abruptamente distante, fazendo-a sentir-se como um fardo em vez de uma parceira. Anna tentava diligentemente racionalizar essas inconsistências como estresse relacionado ao trabalho, mas, no fundo, um medo silencioso e persistente começou a criar raízes. Para observadores externos, os Carter eram constantemente admirados. Em reuniões comunitárias, Richard personificava perfeitamente o papel do marido devotado.
Ele carinhosamente colocava um braço em volta de Ana, irradiava um sorriso caloroso e falava com orgulho do filho a caminho. Ninguém suspeitava das sombras insidiosas, escondidas sob seu exterior impecável. A ilusão de seu casamento era tão convincente quanto a própria casa. Linda por fora, fundamentalmente oca por dentro. Com a chegada do outono, a cidade se encheu de folhagem dourada e o ar fresco trouxe uma sensação de novos começos. Ana apreciava esta estação, percebendo-a como um presságio de esperança. Ela decorava meticulosamente o quarto do bebê com cobertores macios e cores pastel, cantarolando canções de ninar enquanto trabalhava. Para ela, tudo estava preparado para o filho que ela ansiava conhecer. Richard, no entanto, abrigava planos inteiramente diferentes, muito mais sinistros. A cidade, a escola, a casa deles, tudo servia como um palco meticulosamente construído para sua elaborada atuação. Ele já havia colocado eventos críticos em movimento, organizando estrategicamente apólices e disfarçando astutamente sua profunda ganância como cuidado protetor. Ana, felizmente inconsciente, continuava imaginando jantares familiares alegres e histórias de ninar reconfortantes, enquanto seu marido calculava friamente números e datas estratégicas. A vida de Ana exteriormente parecia completamente comum, até idílica. No entanto, sob estas ruas tranquilas e lares aparentemente calorosos, uma profunda tragédia estava silenciosamente escalando, prestes a explodir da maneira mais chocante imaginável. A cidade pacífica logo testemunharia uma traição tão sombria e devastadora que impregnaria irrevogavelmente todos os aspectos da existência de Ana. Na superfície, Richard Carter personificava o parceiro ideal. Alto, autoconfiante, bem-sucedido e inegavelmente charmoso. Ele exalava uma aura de controle total, sempre interno sob medida, com uma voz dominante e um sorriso capaz de desarmar qualquer um. Em eventos sociais da vizinhança, ele era invariavelmente o primeiro a propor um brinde, o homem arquetípico que parecia idolatrar a esposa e ansiava pela paternidade. Para a maioria, Richard era o marido que as mulheres universalmente invejavam. No entanto, a portas fechadas, assim que a atuação pública terminava, emergia um Richard marcadamente diferente. Ele era inquieto, emocionalmente frio e implacavelmente calculista. Para ele, o casamento não era um pacto sagrado, mas um arranjo puramente transacional. Ana, com sua doçura inerente e natureza confiante, foi reduzida a um mero peão em seu esquema maior e complexo. Sua gravidez, que deveria ter sido uma fonte de imensa alegria, foi percebida em seus cálculos frios como um fardo inoportuno, uma corrente restritiva que ameaçava amarrá-lo ainda mais firmemente. O que permanecia completamente oculto era a devastadora realidade da vida financeira de Richard, que desmoronava rapidamente. Anos de investimentos imprudentes, noites de jogos de azar clandestinos e uma sucessão de empreendimentos fracassados o haviam deixado atolado em uma dívida catastrófica. Ele viveu consistentemente muito acima de suas possibilidades reais, impulsionado por uma compulsão desesperada de manter uma imagem exterior de riqueza substancial e controle absoluto. Os credores o perseguiam implacavelmente, a pressão aumentava exponencialmente, e Richard só conseguia perceber uma rota de fuga viável, um influxo imediato de dinheiro. Foi neste momento crítico que uma ideia arrepiante criou raízes insidiosas em sua mente. Se Ana desaparecesse inexplicavelmente, ele herdaria um pagamento substancial da apólice de seguro de vida que havia meticulosamente estabelecido meses antes. Esta apólice,
Inicialmente apresentada como uma medida protetora, a diligente salvaguarda de um marido para sua esposa e filho ainda não nascido era em sua realidade assustadora uma arma finamente trabalhada, habilmente disfarçada pela camada enganosa do amor. A duplicidade de Richard estendia-se além dos desfalques financeiros. Ele estava tendo um caso, um relacionamento cultivado durante viagens de negócios com uma mulher que lisonjeava meticulosamente seu ego e sussurrava promessas de liberdade absoluta. Com ela, ele imaginava escapar dos fardos da responsabilidade, abraçando o luxo que ansiava sem restrições de contas, filhos ou obrigações conjugais. Anna, na avaliação de Richard, havia se tornado um impedimento, não uma parceira. O contraste era gritante. A inocência inerente de Anna versus a crescente corrupção de Richard. Enquanto ela tricotava diligentemente roupas de bebê e elaborava planos de aula, Richard revisava metodicamente extratos bancários, calculando datas oportunas e ensaiando a narrativa fabricada de sua morte acidental. Ele racionalizava seu plano como impecável, convencido de que ninguém questionaria um viúvo em luto. A simpatia pública e um pagamento substancial do seguro, ele acreditava, finalmente lhe concederiam a libertação. No entanto, apesar de sua elaborada atuação, surgiam vislumbres sutis de sua verdadeira natureza. Anna notou seu olhar distante ao discutir o filho, e a irritação em sua voz em relação às suas noites tardias. Ela atribuía essas mudanças ao estresse, mas uma inquietação subjacente persistia. A descida de Richard à vilania foi uma revelação gradual, uma máscara que se deteriorava lentamente. O homem charmoso que Anna amava havia desaparecido, substituído por um predador. Sua iminente traição despedaçaria sua confiança e a impulsionaria para um pesadelo inimaginável. A fachada de Richard estava se fraturando. Seu esquema mais sombrio se aproximava de sua culminação. Richard Carter possuía uma notável aptidão para a dissimulação, mas as ações tomadas nos meses que antecederam o planejado falecimento de Anna iluminaram a profundidade arrepiante de sua premeditação. O que começou como um gesto aparentemente afetuoso logo se transformou em um plano para um assassinato. Pouco depois de Anna anunciar sua gravidez, Richard apresentou-lhe documentos que ele enquadrou como cruciais para sua segurança futura. Ele enfatizou, com fingida sinceridade, o dever de um marido responsável de planejar com antecedência, retratando a proteção financeira como um ato de profundo amor. Anna, confiando implicitamente nele, assinou sem reservas, acreditando que estava salvaguardando o futuro de seu filho, sem saber que estava irrevogavelmente selando o seu próprio. A apólice de seguro de vida era colossal, um instrumento multimilionário. Richard havia manipulado as circunstâncias com astúcia, persuadindo as pessoas de que uma cobertura tão extensa era uma salvaguarda necessária para suas responsabilidades ampliadas. Para observadores externos, sua previsão parecia admirável. Para Richard, no entanto, era seu bilhete para fora de uma existência desmoronada. À noite, enquanto Anna dormia com a mão repousando sobre sua barriga grávida, Richard se retirava para seu escritório, olhando fixamente para os números. Suas dívidas esmagadoras, agravadas pelas crescentes perdas em jogos de azar, pareciam inelutáveis. Ele concluiu que a ausência de Anna era a única solução para sua ruína financeira. Sua pesquisa começou explorando vários acidentes, veículos, marítimos, quedas domésticas. Cada um carregava um risco muito alto de suspeita. O método exigia certeza absoluta, valor de choque e legitimidade inquestionável. Então, durante uma viagem de negócios, um comentário casual sobre passeios de helicóptero sobre paisagens de outono
acendeu uma ideia malévola. Um acidente no céu, sem sobrevivência, sem evidências. Perfeito. Richard sutilmente iniciou sua campanha enganosa. Ele propôs o passeio de helicóptero a Anna, enquadrando-o como uma escapada romântica pré-bebê. Apenas nós dois, ele sussurrou, uma lembrança para o nosso filho. Anna, apreensiva com as alturas, foi finalmente persuadida por seu charme persistente. Ela viu isso como uma oportunidade de reconexão, uma chance de recuperar o homem que amava. Richard, enquanto isso, ensaiava meticulosamente cada detalhe: o arranjo da aeronave, o momento do voo, o instante preciso para seu ato hediondo, sem ser detectado pelo piloto. Ele estava convencido de que ninguém suspeitaria de um crime. Quem, ele raciocinou, acusaria um marido amoroso e futuro pai de tal monstruosidade? Anna, alheia à armadilha que se apertava, preparou-se com inocente emoção. Ela escolheu um vestido macio, arrumou uma câmera para as vistas e compartilhou sua esperança nervosa com amigos, agarrando-se à crença de que esta era a demonstração de Richard de amor. Na verdade, o coração de Richard abrigava apenas ganância. Ele não estava planejando lembranças, mas assassinato. Os milhões do seguro esperavam. Richard estava pronto para trocar sua esposa e filho, ainda não nascido por uma fortuna. A manhã do passeio de helicóptero amanheceu com a frágil esperança de Anna. O ar fresco de outono trazia cheiros de folhas e fumaça de lenha. Ela alisou o vestido azul sobre a barriga, sussurrando para o filho: "Isto será especial. Papai quer que criemos uma lembrança." Suas palavras, embora trêmulas de nervosismo, eram forçadas à crença. Richard observava da soleira, sua expressão ilegível. "Você está linda", ele afirmou, as palavras desprovidas de calor. Anna corou, aceitando o elogio, sem saber que por trás dos olhos dele ardia o cálculo frio de um homem ensaiando um assassinato. Chegando ao aeródromo, eles foram recebidos pela potente lavagem do rotor e pelo brilho das pás do helicóptero. A imponente máquina, embora emocionante, emitia uma certa intimidação. O coração de Anna acelerou enquanto se aproximavam. O piloto, um homem afável de cabelos grisalhos, ofereceu-lhe um sorriso tranquilizador enquanto a ajudava a entrar na cabine. "É perfeitamente seguro, senhora. Você vai apreciar a vista", ele afirmou. Richard sentou-se ao lado dela, o braço em volta dos ombros. Para o piloto, eles pareciam personificar um romance nascente. Anna se aninhou nele, descansando suavemente a cabeça em seu peito. Por um breve momento, ela se permitiu abraçar a ilusão de que esta viagem representava a intimidade que ansiava, uma chance de recuperar a ternura que lamentavelmente havia diminuído nos últimos meses. Enquanto o helicóptero subia, o chão recuava, revelando um céu expansivo. Anna ofegou com a vista panorâmica. Florestas douradas, rios como fitas cintilantes e montanhas distantes, gravadas contra o horizonte. Ela tirou uma foto com alegria espontânea, sussurrando: "É profundamente lindo." Richard, com a mandíbula tensa, fingiu observar a paisagem, mas sua mente estava fixada no plano. A altitude perfeita, a porta da cabine ao alcance, cada segundo, cada batida palpitava com oportunidade. Anna colocou a mão sobre a dele. "Obrigada por isso." Por um momento fugaz, Richard hesitou. A voz dela, transbordando de gratidão e confiança, quase perfurou sua ganância. Mas o peso esmagador das dívidas, a amante, os milhões, solidificaram sua resolução. Seu rosto endureceu. O piloto alegremente apontava Marcos através dos fones de ouvido. Anna inclinou-se para a frente, a mão instintivamente embalando a barriga, cativada pelo espetáculo. Uma certeza assustadora apoderou-se de Richard.
O momento era perfeito. Perfeito demais. Seu pulso acelerou. Tinha que ser agora, antes que a hesitação o enfraquecesse. Antes que alguém percebesse. Ana se virou para ele. Seus olhos brilhavam de admiração. Nosso bebê vai adorar ouvir sobre isso um dia, ela disse, seus lábios curvados em um sorriso de puro amor. Os dedos de Richard se apertaram perto da maçaneta da porta. Sua mente gritou que era hora. Um empurrão, um grito. Sua vida mudaria irrevogavelmente. Ana permaneceu alheia a que seu sonho acalentado estava a segundos de se transformar em seu pior pesadelo. O helicóptero continuou seu elegante voo pairado. Lá dentro, Ana ainda estava hipnotizada. Ela perdeu o brilho frio nos olhos de Richard, a mão que pairava muito perto da porta da cabine. O piloto, concentrado em voar, comentou alegremente sobre o rio curva sortuda abaixo, alheio à catástrofe iminente. Ana, radiante, repetiu: curva sortuda, rindo suavemente. Talvez seja um sinal. Nosso bebê será sortudo. Ela estendeu a mão para a dele, seu toque inocente, confiante. Richard ficou imóvel. As palavras dela ameaçaram sua ganância. Ele hesitou, mas as dívidas, a amante e os milhões solidificaram sua resolução. Sua mandíbula ficou tensa. Não havia como voltar atrás. Ele se inclinou mais perto. Seus lábios roçaram o ouvido dela. Sim, sortudo. Ele sussurrou, com uma calma arrepiante. Então, com força brutal, ele a agarrou pelo ombro. O sorriso de Ana desapareceu. Seus olhos se arregalaram em confusão com o empurrão violento. O tempo desacelerou. Seu corpo cambaleou para o lado aberto. O vento rugiu. O mundo se inclinou para o caos. "Richard!" Ela gritou, crua de terror. Seus dedos se arranharam para se agarrar. Por um segundo desesperado, ela se agarrou à moldura da porta, os nós dos dedos brancos, agarrando-se à vida em meio às hélices estrondosas. O piloto olhou para trás, sobressaltado, mas Richard agiu rapidamente, pressionando com força, soltando os dedos dela. "Larga!" Ele sibilou, os olhos frios. As lágrimas de Ana foram varridas pelo vento. "Por favor, o bebê!" Ela implorou, a voz quebrada. A piedade estava ausente. Com um empurrão final, seu aperto se soltou. Ela se foi. O ar a rasgou enquanto ela caía em queda livre, a floresta se aproximando rapidamente, seu grito engolido pelo vento. Naquele último momento, seus pensamentos não foram em Richard ou sua traição, mas apenas na criança dentro dela. Uma oração fervorosa por um milagre, pela sobrevivência do bebê. Lá em cima, Richard se recompôs, ajustando sua expressão para uma de horror. "Oh, meu Deus!" Ele gritou para o piloto, fingindo choque. "Ela escorregou! Ela escorregou!" Sua voz falhou convincentemente, sua atuação impecável. O rosto do piloto empalideceu, suas mãos agarrando os controles. "Precisamos relatar isso!" ele gritou. Richard apenas balançou a cabeça, escondendo o pequeno sorriso de satisfação. Ana caiu em queda livre para a escuridão. O mundo ficou embaçado enquanto ela caía pelo céu aberto, o rugido do helicóptero desaparecendo no estrondo do vento. Seu corpo se torcia incontrolavelmente. O horizonte girava, a floresta abaixo se aproximava rapidamente. Respirar era impossível. O pensamento consumido por um grito primal, engolido pelo ar indiferente. Suas mãos agitavam, não encontrando nada. A gravidade puxava implacavelmente, cada segundo uma eternidade. Um pensamento singular atravessou o pânico, seu bebê. Suas mãos se apertaram instintivamente em sua barriga. "Por favor", ela sussurrou ao vento. "Por favor,
Deixe meu bebê viver. O chão se aproximava rapidamente. Ana se preparou para o inevitável, os olhos fechados com força. Mas o destino tinha outros planos. Em vez da finalidade esmagadora do chão da floresta, seu corpo se chocou contra os galhos grossos de um pinheiro imponente. O impacto foi brutal. Os galhos rasgaram sua pele, rasgaram sua roupa, sacudindo-a violentamente. A dor explodiu. No entanto, cada galho retardou sua descida incrementalmente, amortecendo sua queda. Finalmente, com um baque que sacudiu os ossos, Ana aterrissou na espessa vegetação rasteira. O ar foi expulso de seus pulmões, deixando-a ofegante. O silêncio a envolveu, quebrado apenas pelo sussurro das folhas e o zumbido distante e desvanecido do helicóptero. Seu corpo doía da cabeça aos pés. O sangue escorria por seus braços. Cortes e contusões desfiguravam sua pele. Uma dor aguda atravessou seu abdômen. Suas mãos trêmulas se moveram instintivamente para sua barriga. Pavor inundou suas veias. Ela esperou desesperadamente pelo fraco bater de asas da vida. Mas não havia nada. As lágrimas embaçaram sua visão, enquanto a verdade devastadora a atingia. Seu bebê se foi. Um soluço cru e primal irrompeu de sua garganta. A dor física empalideceu em comparação com a agonia em seu coração. O filho para quem ela cantou, com quem ela sonhou, quem ela ansiava segurar, havia sido roubado em um instante. Por longos minutos, Ana jazia, quebrada e sangrando, olhando para o dossel das árvores. Ela queria desistir, deixar a escuridão reivindicá-la. Mas no fundo, um brilho de vontade persistia. Ela estava viva. Contra todas as probabilidades, ela havia sobrevivido. Ceder agora daria a vitória a Richard. Agarrando-se ao chão, Ana se forçou a respirar. Cada inalação era superficial, dolorosa, mas prova de existência. Ela pensou em seus alunos, na memória de sua mãe e na profunda injustiça. Lentamente, através da dor esmagadora, um único pensamento ardeu. Ela não o deixaria escapar da responsabilização. Seu corpo tremeu, sua visão embaçou, mas seu coração se agarrou àquela faísca de determinação. Ainda não acabou. Ana havia sobrevivido ao impossível, mas o pesadelo estava apenas começando. O chão da floresta, silencioso e quase pacífico, era a prisão de agonia de Ana Carter. Cada respiração parecia facadas. Seus membros tremiam de fraqueza, seu vestido rasgado, a pele manchada de sangue e sujeira. A terra fria pressionava sua bochecha enquanto ela jazia imóvel, recuperando forças. O silêncio era insuportável. Não havia vozes, nem passos, ninguém para ouvir seus lamentos. Apenas o sussurro das folhas e o grasnido distante de um corvo ecoavam. Ana se sentiu completamente abandonada. Sua mão trêmula repousava em seu estômago, o espaço vazio onde a vida uma vez palpitara. Ela se lembrou do primeiro chute, a alegria, dizendo a Richard que era a sensação mais linda. Agora apenas quietude, um silêncio tão cruel que despedaçou sua alma. As lágrimas escorriam, misturando-se com sujeira e sangue. "Me desculpe, eu não consegui te proteger." Ela sussurrou as palavras, que a fraturaram completamente. Seu filho tinha sido sua luz, seu sonho, sua razão para aguentar. Aquele sonho agora havia sido brutalmente arrancado dela. A dor quase a engoliu, mas o instinto se recusou a desistir. Seu espírito gritou que ela não podia morrer ali, não enquanto Richard acreditasse que havia vencido. Se ela perecesse agora, a morte de seu filho seria em vão. Ela tinha que sobreviver. Ela tinha que contar a verdade ao mundo. Com braços trêmulos, Ana tentou se levantar. A dor explodiu em suas costelas,
forçando-a a cair de volta com um grito. Seu corpo estava quebrado, mas sua vontade persistia. Centímetro por centímetro, ela rastejou pelo chão, agarrando-se a raízes e pedras, desesperada para se mover. Cada movimento dilacerava suas feridas, mas ela se recusou a parar. Sua visão embaçou, a floresta girou. Ela pensou nos rostos sorridentes de seus alunos. Seus desenhos, um fio frágil que a conectava a uma vida que ela se recusava a abandonar. A voz doce de sua mãe. Ana, você é mais forte do que pensa. Isso acendeu a resiliência. À medida que a noite caía, as sombras frias da floresta se estenderam. Entorpecida e enfraquecendo, Ana desabou contra uma árvore, respirando superficialmente. Ela sabia que não aguentaria sem ajuda. Então, um som distante quebrou o silêncio. Vozes masculinas. Esperança, sua primeira desde a queda, perfurou seu desespero. Quebrada e com seu bebê perdido, a salvação parecia próxima. As vozes ficaram mais claras. As pálpebras de Ana tremularam, lutando para focar. O rangido das botas confirmou a realidade. Aqui! Um grito ressoou. Seu coração deu um salto. Com escassa força, Ana arrastou os dedos pela terra, muito sedenta para gritar, esperando ser vista. 2 caminhantes emergiram, suas lanternas varrendo, capturando sua figura pálida e machucada. Meu Deus, ela está viva! Um ofegou correndo para o lado dela. Eles se ajoelharam. Seu rosto pálido, manchado de sangue, as roupas rasgadas, a barriga afundada, falavam de tragédia. Um homem, encontrando um pulso fraco e firme, ordenou: ligue para o 911, agora. O outro tateou em busca de seu telefone, discando. Encontramos uma mulher. Ela caiu. Ela estava grávida. Ele começou, a voz falhando ao vê-la. As pálpebras de Ana tremeram fracamente. Apenas um gemido fraco escapou. Você vai ficar bem, o homem sussurrou, a dúvida em seus olhos, enquanto ele jogava a jaqueta sobre ela. Fique conosco. A ajuda está a caminho. Os minutos se arrastaram. Ana se deixou levar, atormentada pela queda, pelos olhos frios de Richard, seu bebê perdido. Ela ansiava por desmascará-lo, mas seus lábios permaneceram selados. As sirenes quebraram a noite. Serviços de emergência com maca correram. Eles a cercaram. Múltiplas fraturas, perda severa de sangue. Estabilize agora. Com cuidado, eles a levantaram na maca enquanto ela gemia. O paramédico disse aos caminhantes: vocês salvaram a vida dela. Mais uma hora, ela não teria sobrevivido. Levada para a ambulância, Ana vislumbrou o céu noturno, as estrelas embaçadas. Em seu coração quebrado, ela sentiu a presença de seu filho perdido. A dor ameaçava. As portas da ambulância se fecharam. A sirene uivou, acelerando em direção ao hospital. A vida de Ana pendia por um fio. Richard a acreditava morta, mas a verdade logo o assombraria. De volta ao resort, Richard Carter desempenhou seu papel perfeitamente. Quando o helicóptero pousou, ele cambaleou para fora, agarrando a cabeça, gritando: ela caiu! Minha esposa escorregou! O piloto chocado tentou explicar, mas Richard o abafou com soluços teatrais. Multidões se reuniram. Richard desabou, seu terno amassado, chorando. Para os curiosos, ele estava em frangalhos. Mulheres ofegaram, homens balançaram a cabeça. Alguns ofereceram conforto. Mantenha-se forte. Sentimos muito. Sob a máscara, a mente de Richard estava calma, eufórica. O plano era impecável. Ninguém viu o empurrão. Ninguém suspeitou de crime. O mundo acreditou que a morte de Ana foi um trágico acidente. O seguro cobriria as dívidas e financiaria uma nova vida com sua amante. Ele ensaiou ligar para colegas,
planejando um funeral para consolidar sua imagem de viúvo desconsolado. Richard ficaria ao lado de seu túmulo, fingindo profunda tristeza, enquanto sua mente corria com visões de carros de luxo e férias exóticas. A expressão atordoada do piloto, reproduzindo uma lembrança perturbadora, permaneceu a única variável imprevisível. Richard anotou mentalmente para lidar com ele no futuro, seja por incentivo monetário ou intimidação. Por enquanto, manter sua fachada era primordial. Naquela noite, ele voltou para sua grande casa estranhamente silenciosa. Servindo um copo de uísque, ele brindou ao quarto vazio com um sorriso sarcástico. A liberdade, ele sussurrou, saboreando a ardente queimação do licor. Por toda a cidade, a notícia da trágica morte de Anna já havia começado a se espalhar. Amigos lamentaram, colegas expressaram choque e a comunidade unida lamentou a perda da querida professora que havia trazido luz a inúmeras salas de aula. Ninguém suspeitou do marido em luto, recluso em sua casa escura, calculando meticulosamente sua recém-adquirida fortuna através de aplicativos bancários. Sem que Richard soubesse, Anna não havia partido. Mesmo enquanto ele celebrava seu triunfo percebido, ela jazia em um hospital distante, mantida por uma série de máquinas, seu corpo frágil agarrando-se à vida, enquanto os médicos travavam uma batalha desesperada. Sua sobrevivência foi um resultado que Richard falhou completamente em antecipar, e seu eventual despertar prometia desencadear uma verdade que tinha o poder de destruí-lo completamente. A ilusão de invencibilidade de Richard estava prestes a ser quebrada. Dentro da movimentada unidade de trauma do hospital, Anna Carter chegou em uma maca, gravemente ferida, sua pele pálida e pegajosa. Uma enxurrada de profissionais médicos a cercou, gritando sinais vitais, inserindo rapidamente intravenosas e trabalhando com urgência para estabilizá-la. O bip constante dos monitores pontuava a atmosfera tensa, medindo seu precário controle sobre a existência. Perda significativa de sangue, uma enfermeira declarou, pressionando Gazi contra um ferimento. Possível hemorragia interna, o médico respondeu secamente. Precisamos de exames imediatamente. Anna entrava e saía da consciência, sua mente lutando com memórias fragmentadas, vislumbres da queda, as mãos de Richard empurrando e a dor agonizante que se seguiu. Um fraco sussurro escapou de seus lábios. Meu bebê. A equipe médica trocou olhares sombrios. Um ultrassom já havia confirmado a trágica realidade. Sua gravidez havia sido perdida. A criança que ela havia acalentado não sobreviveu ao trauma. No entanto, naquele momento crítico, ninguém ousou dar a notícia devastadora. O peso dessa verdade teria que esperar até que ela recuperasse a força, supondo que ela sobrevivesse. As horas se dissolveram em um turbilhão incessante de cirurgia, transfusões e cuidados intensivos. Os médicos lutaram incansavelmente por sua vida, reparando tecidos danificados, fixando ossos quebrados e monitorando de perto seu delicado coração. Seu corpo havia suportado o que deveria ter sido impossível de sobreviver. No entanto, ela se agarrou à vida com uma tenacidade surpreendente que impressionou até os cirurgiões mais experientes. Finalmente, ela foi transferida para a unidade de terapia intensiva, onde as máquinas zumbiam suavemente, mantendo sua estabilidade. Uma enfermeira sentou-se ao lado dela, cuidando dela suavemente, murmurando: "Você está segura agora. Você conseguiu." Mas Anna não sentia segurança alguma. Mesmo em seu estado inconsciente, seus sonhos eram atormentadores. O rosto de Richard pairava sobre ela, não com carinho,
mas com a fria e calculista intenção de alguém que desejava sua morte. Ela se viu estendendo a mão para ele, implorando, apenas para sentir a mão dele cruelmente arrancando a dela. Sua voz aguda e impiedosa ecoou, instando-a a desistir. Ela acordou assustada, ofegando por ar, seus olhos arregalados de terror. A enfermeira se inclinou rapidamente. Tudo bem, querida. Você está no hospital. Você está viva. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ana enquanto a dura realidade descia. Sua mão trêmula moveu-se instintivamente para o abdômen, já sentindo a resposta, mas desesperada por uma segurança diferente. O bebê? Ela sussurrou, a voz quebrada. A enfermeira hesitou, seus olhos se suavizando com profunda tristeza. Incapaz de articular a verdade, ela simplesmente apertou a mão de Ana. Descanse agora. Você precisa de sua força. O silêncio confirmou tudo. O choro de Ana, embora suave, foi profundamente dilacerante. Um som cru de angústia que encheu o quarto estéril com uma dor insuportável. Seu bebê se foi. A vida que ela havia imaginado, o futuro que ela ansiava, havia sido roubado dela. No entanto, mesmo quando o desespero ameaçava consumir a outra verdade, acendeu-se dentro dela. Richard era o responsável. Se ela sobrevivesse, ela se certificaria de que o mundo soubesse de sua traição. Ana havia perdido seu filho, mas sua vontade de lutar permaneceu intacta. A notícia do acidente de Anna Carter se espalhou rapidamente pela pequena cidade. Professores falavam em tons baixos e pesarosos, pais choravam e alunos deixavam homenagens sinceras de flores e desenhos na porta da escola. Para todos, foi uma profunda tragédia, uma querida professora e futura mãe perdida muito cedo. Todos, ou seja, exceto Michael Stone, um ex-policial, Michael conhecia Ana desde a infância, lembrando-se dela como a garota estudiosa sempre carregada de livros, mas sorrindo perpetuamente apesar dos desafios. Embora seus caminhos tivessem se bifurcado, ele sempre admirou sua bondade inerente e sua tranquila resiliência. Quando ele soube de sua queda, uma profunda sensação de mal-estar se instalou nele. Simplesmente não parecia certo. Acidentes certamente aconteciam, mas Ana era meticulosamente cuidadosa e, crucialmente, tinha um medo intenso de altura. Por que então ela embarcaria voluntariamente em um helicóptero, impulsionada por um instinto inabalável? Michael foi diretamente para o hospital, onde Ana estava em terapia intensiva. Embora seu distintivo de policial estivesse aposentado, ele ainda tinha autoridade suficiente para lhe conceder acesso após uma breve explicação de sua conexão. A cena dentro de seu quarto era profundamente angustiante. Ana parecia frágil e pálida, emaranhada em uma rede de tubos e fios médicos, sua respiração superficial e mecanicamente assistida. Seu rosto mostrava contusões distintas, suas mãos estavam enfaixadas e seus olhos antes vibrantes agora estavam embaçados por um imenso esgotamento. No entanto, mesmo em meio à sua vulnerabilidade, uma faísca discernível de desafio acendeu em seu olhar quando ela o reconheceu. Michael conseguiu sussurrar, sua voz mal audível. Ele se aproximou, segurando suavemente a mão dela. Estou aqui, Ana. Você está segura agora. As lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela refutava sua declaração. Não, eu não estou segura. Ele tentou acabar com a minha vida. A acusação atingiu Michael com uma força imediata e profunda. Inclinando-se para a frente, sua mandíbula apertada em antecipação, ele se forçou a articular o nome. Richard. A inquietação inicial de Michael em relação a Richard Carter
que ele sempre percebera como excessivamente polido e superficial, intensificou-se em uma raiva fria. A contemplação de que Richard poderia ter empurrado deliberadamente sua esposa grávida de um helicóptero acendeu uma fúria profundamente enraizada sob o exterior composto de Michael. Ele baixou a voz, mantendo um tom constante, mas firme. Ana, eu acredito em você. No entanto, você precisa priorizar o descanso. Permita-me cuidar disso. Eu vou garantir as evidências necessárias. Pela primeira vez desde o incidente, um vislumbre de esperança genuína apareceu nos olhos de Ana. Ela apertou fracamente a mão dele. Não o deixe prevalecer. Michael assentiu, sua resolução endurecendo. Tendo testemunhado inúmeras tragédias durante sua gestão na força, este caso era inequivocamente pessoal. Recuar não era uma opção. Richard pode ter enganado o público com um luto fingido, mas Michael reconheceu um predador. Ao sair do quarto do hospital, sua estratégia de investigação começou a se formar. Ele consultaria o piloto, revisaria os registros de voo e examinaria a apólice de seguro. Michael estava certo de que Richard havia cometido um erro e estava determinado a expô-lo. Lá fora, o ar gélido da noite refletia a atmosfera sombria da cidade. No entanto, a determinação de Michael brilhava intensamente. Ana havia sobrevivido a uma provação impossível. Garantir que Richard enfrentasse a justiça era agora sua missão primordial. Michael Stone há muito entendia que a malevolência frequentemente se disfarçava por trás de um verniz de charme e respeitabilidade. Richard Carter era um exemplo primordial. Publicamente, ele mantinha a fachada de um marido em luto. No entanto, a experiência de Michael em inúmeras salas de interrogatório havia aguçado sua capacidade de discernir o engano. As palavras sussurradas de Ana, proferidas de sua cama de hospital, ecoaram em sua mente. Ele tentou me matar. Não. Manhã seguinte, Michael dirigiu até o aeródromo. O piloto do voo dos Carters estava presente, visivelmente perturbado, enquanto preenchia a papelada. Michael se apresentou, exibindo seu distintivo aposentado. Eu exijo informações sobre aquele voo específico, ele afirmou firmemente. O piloto hesitou, depois suspirou. Eu continuo tentando racionalizar como um acidente, mas algo parecia intrinsecamente errado. O grito dela não era indicativo de um escorregão. Era puro terror. Ele fez uma pausa, seus olhos semicerrados. E o marido? Ele não parecia chocado, parecia preparado. Este testemunho, embora não fosse prova definitiva, forneceu uma pista crucial. O destino subsequente de Michael foi o escritório de seguros no centro da cidade. Aproveitando velhos contatos dentro da polícia, ele obteve acesso aos arquivos de Richard. As descobertas foram profundamente perturbadoras. Uma apólice de seguro de vida substancial sobre Ana, iniciada apenas meses antes do incidente, com um pagamento de milhões. Michael se recostou, uma onda de raiva apertando seu peito. O timing era muito preciso. Richard havia enquadrado isso como responsabilidade fiscal, mas para Michael, inegavelmente sinalizava um motivo. Uma investigação posterior dos extratos bancários revelou dívidas crescentes, saldos de cartão de crédito e perdas de jogos de azar não reveladas, disfarçadas como vagas transações comerciais. Richard estava em grave aperto financeiro. A apólice de seguro não era meramente segurança. Era sua salvação percebida. Michael fechou a pasta com a mandíbula apertada. Ele reconheceu o padrão. Um indivíduo desesperado, encurralado pela ganância, disposto a sacrificar outros para se preservar. No entanto, este caso envolvia alguém por quem Michael sentia profundo carinho.
Além disso, a imprudência de Richard se estendia além das finanças. Abrangeu a lealdade. Michael descobriu que Richard havia sido frequentemente visto em estabelecimentos sofisticados com uma mulher mais jovem. Garçons e funcionários descreveram suas interações como abertamente afetuosas, até íntimas. Esta amante representava outra peça crítica do quebra-cabeça, fornecendo um motivo adicional para o desejo de Richard de remover Anna. Seus planos futuros claramente a excluíam. Ao cair da noite, Michael possuía informações suficientes para corroborar suas suspeitas, mas não o bastante para garantir uma condenação no tribunal. Ele exigia evidências irrefutáveis e tangíveis. No entanto, as paredes da investigação estavam inegavelmente se fechando. Dirigindo de volta para o hospital, Michael ensaiou mentalmente como transmitiria a verdade a Anna. Ela merecia a confirmação de que seus instintos estavam corretos, que ela não estava delirando, e que a traição de Richard era tão real quanto seus ferimentos físicos. Ele também reconheceu o potencial dessa verdade para infligir renovada devastação emocional. Enquanto estacionava em frente ao hospital, seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto acendeu a tela, de um remetente desconhecido. Pare de investigar Richard Carter se você valoriza sua vida. Os olhos de Michael endureceram. A investigação havia escalado, e ele agora entendia que Richard não era a única parte monitorando suas ações. O bipe rítmico do monitor cardíaco fornecia a única presença auditiva no quarto de hospital de Anna Carter. Embora fisicamente frágil, seu espírito permaneceu indomável. Dias se passaram desde o incidente. No entanto, a imagem do rosto de Richard, seu olhar assustador, a força de seu empurrão, o impacto devastador, permaneceu vívida toda vez que ela fechava os olhos. Quando a porta do seu quarto se abriu suavemente, Anna antecipou a entrada de outra enfermeira. Em vez disso, Michael Stone apareceu, sua presença familiar trazendo-lhe uma profunda sensação de segurança que ela tanto sentira falta. Ele puxou uma cadeira, sua expressão séria. "Como você está se sentindo, Anna?" Ele perguntou suavemente. Os lábios de Anna tremeram. Viva, mas incompleta. Sua mão se moveu instintivamente para o abdômen, as lágrimas brotando em seus olhos. Meu bebê se foi. A mandíbula de Michael se apertou, seu próprio coração doendo por sua profunda perda. Ele pegou a mão dela. Sinto muito por sua perda, Anna. No entanto, sua sobrevivência significa uma chance de lutar. O olhar de Anna encontrou o dele. Confusão piscou. Lutar? O que você quer dizer? Michael fez uma pausa. Então se inclinou mais perto. Eu estive investigando. Richard não é o homem que você pensava que era. A apólice de seguro de vida, suas dívidas acumuladas, a amante, Anna, ele te empurrou deliberadamente. Isso foi premeditado. A respiração de Anna engatou. Ela virou o rosto como se negar a verdade pudesse de alguma forma apagá-la. No entanto, uma intuição profunda e perturbadora sempre persistiu. Os olhares distantes, os comentários frios, o peso inquietante do toque dele. Tudo convergiu em uma dolorosa cascata de compreensão. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Eu o amei, Michael. Eu dei tudo a ele. E ele tirou a vida do nosso bebê. Sua voz falhou, crua com uma mistura agonizante de dor e profunda fúria. O aperto de Michael em sua mão se firmou, tranquilizador. Você não está imaginando coisas, Anna. Isso não é delírio. Eu falei com o piloto. Ele confirmou que seu grito não era consistente com uma queda acidental, e eu localizei os documentos do seguro. Milhões, Anna. Ele pretendia cobrar tudo após a sua morte. Anna balançou a cabeça.
os soluços convulsionando seu corpo frágil. Como ele pôde? Como o homem a quem confiei minha vida, nosso filho, pôde cometer tal ato? Michael não ofereceu uma resposta imediata. Não havia palavras potentes o suficiente para mitigar uma verdade tão devastadora. Ele simplesmente a deixou chorar sua dor, enchendo o quarto estéril como uma tempestade abrangente. Quando ela finalmente olhou para ele novamente, seu rosto estava sulcado de lágrimas, mas seus olhos agora tinham uma intensidade nova e feroz. Raiva. Ele acha que venceu, Ana afirmou, sua voz calma, mas resoluta. Ele acha que eu me fui, mas não estou. Ele tirou meu filho, mas não silenciará minha voz. Michael assentiu, uma onda de orgulho crescendo dentro dele. Então, buscaremos justiça. Mas devemos prosseguir estrategicamente. Ele já é um indivíduo perigoso, Ana. Sua sobrevivência por si só não o dissuadirá. A voz de Ana baixou para um sussurro, suas palavras carregando a gravidade de uma promessa inquebrável. Então eu também não vou parar. Vou garantir que ele pague. A profunda dor de Ana havia se transmutado em resolução inabalável, e Richard estava prestes a enfrentar uma retribuição que nunca previu. Richard Carter estava convencido de que seu calvário havia terminado. Em sua percepção, Ana havia desaparecido na floresta, seus gritos silenciados permanentemente. Ele já havia começado a ensaiar mentalmente sua elegia para o funeral, até mesmo visualizando as expressões de simpatia dos vizinhos, enquanto ele mantinha uma presença estoica ao lado do túmulo dela. No entanto, quando surgiram rumores de que Ana ainda estava viva, sua fachada cuidadosamente construída começou a desmoronar. O primeiro indício veio através de um comentário descuidado no resort. Um membro da equipe mencionou casualmente que as equipes de busca haviam localizado uma pessoa na floresta, gravemente ferida, mas viva. A tez de Richard empalideceu, embora ele forçasse um sorriso e acenasse, fingindo alívio com a notícia. Internamente, um pânico frenético o invadiu. Se Ana sobrevivesse, todo o seu esquema cuidadosamente elaborado, o pagamento do seguro, sua amante, sua liberdade, estava em perigo. Naquela noite, ele se sentou em seu escritório escurecido, as mãos tremendo, enquanto ele se servia de mais um copo. Ela deveria estar morta, ele murmurou, batendo o copo na mesa. Cada plano meticuloso que ele orquestrou estava desmoronando rapidamente. Ele entendia Ana. Se ela mantivesse o fôlego, ela, sem dúvida, revelaria a verdade do que havia acontecido. E se ela falasse, o mundo, sem dúvida, acreditaria nela. Só havia uma solução viável. Ele tinha que completar a tarefa que havia iniciado. 2 noites depois, Richard entrou discretamente no hospital, disfarçado com roupas escuras e um boné de beisebol. Ele se moveu com confiança fingida, oferecendo acenos casuais à equipe da noite, apresentando-se como um visitante preocupado. Anos cultivando charme haviam aperfeiçoado sua capacidade de passar despercebido, de projetar a perfeita persona enganosa. Ana jazia em seu quarto, cochilando levemente sob a suave iluminação dos monitores. Seu rosto estava pálido, seu corpo frágil. No entanto, seu espírito permaneceu notavelmente inquebrável. Michael estivera presente mais cedo, mas havia saído brevemente para fazer ligações urgentes, prometendo um retorno rápido. Agora ela estava sozinha, totalmente vulnerável. Richard empurrou a porta suavemente, seu coração palpitando. Por um momento, ele apenas a observou. A mulher que ele jurou amar uma vez. A mulher que ele traiu da maneira mais hedionda imaginável. Em vez de remorso, uma potente onda de ódio o varreu. Ela representava o único impedimento entre ele e sua nova vida imaginada. Ele se aproximou.
sua sombra caindo ameaçadoramente sobre sua cama. Anna se agitou, seus olhos se abrindo em um flutter. Inicialmente ela pensou que era Michael, mas quando seu olhar se aguçou, um medo arrepiante a envolveu. Richard. Seus lábios se abriram em um horror silencioso. Surpresa em me ver, ele sussurrou, sua voz cingida de veneno. O coração de Anna disparou, sua mão instintivamente procurando o botão de chamada. Richard avançou, seu aperto se fechando no pulso de Anna. Nem pense nisso, ele ordenou, sua voz um aviso baixo e intenso. A voz de Anna, um sussurro frágil, estremeceu de angústia. Por que, Richard? A destruição da minha vida não foi suficiente? Ele se inclinou mais perto, seu rosto a centímetros do dela. Porque você ainda está respirando. E enquanto você respirar, você pode pôr tudo em perigo. Apesar de uma onda de medo, Anna lutou, seus olhos ardendo em desafio. Você não vai conseguir. Antes que Richard pudesse escalar, passos urgentes soaram, e a porta se abriu com um rangido. O aperto de Richard se apertou. O pânico brilhou brevemente e antes que uma compostura praticada o dominasse. Ele se virou, pronto para fabricar uma desculpa, mas congelou quando Michael Stone, um ex-policial, entrou. O olhar aguçado de Michael avaliou imediatamente a cena. O medo de Anna, o aperto brutal de Richard, sua postura predatória. A compreensão de Michael foi instantânea. Solte-a, ele afirmou, sua voz baixa, firme e perigosa. Richard tentou um sorriso desdenhoso. Michael, você entendeu mal. Eu estava apenas checando minha esposa. Ela passou por uma provação considerável. Os olhos de Michael se estreitaram. Ela não é mais sua esposa, não depois de suas ações. Anna, encontrando força, a voz falhando, declarou a Michael. Ele estava tentando me assassinar de novo. Esta revelação crua quebrou a fachada de Richard. Ele avançou, sua mão livre procurando o botão de chamada, com a intenção de silenciar Anna permanentemente. Michael foi mais rápido. Com um movimento rápido, ele agarrou Richard pelo colarinho, puxando-o da cama e batendo-o contra a parede. Coloque mais um dedo nela e você não sairá deste centro, Michael avisou, seu punho pressionando firmemente o peito de Richard. Richard zombou, lutando para se soltar. Quem vai acreditar nela? Ela está traumatizada, vulnerável. Será minha palavra contra a dela. O aperto de Michael se apertou. Ou não. Será sua palavra contra a minha e eu já comecei a coletar evidências. Os olhos de Richard piscaram com profunda inquietação. As implicações de seu mundo desmoronando, suas dívidas, sua amante, suas mentiras, tornaram-se cruamente claras. Anna, trêmula mas resoluta, elevou a voz. Eu me lembro de tudo, Richard. Você me empurrou. Você separou meus dedos daquele helicóptero. Você assassinou nosso filho. Sua voz falhou, carregada de dor e fúria. Um silêncio pesado permeou o quarto. A expressão de Richard se contorceu entre raiva e medo. Então, em um movimento desesperado, ele empurrou Michael de lado e correu em direção à porta. Parem ele! Anna gritou. Michael se lançou em perseguição, seus passos ecoando, sua voz estrondando. Segurança! Não o deixem sair! Richard virou uma esquina rapidamente, empurrando a equipe, sua mente fixada na fuga. Michael, implacável, perseguiu de perto. Enquanto Richard rompia pelas portas de saída, alarmes soaram. Guardas de segurança correram, bloqueando seu caminho. Ele parou abruptamente, preso entre os guardas e Michael que se aproximava. A máscara de confiança de Richard se estilhaçou completamente. Encurralado no estacionamento do hospital, ele percebeu que seu mundo meticulosamente construído estava desmoronando.
O estacionamento se transformou em uma cena de luzes piscando e vozes elevadas. A segurança conteve Richard, seu terno desgrenhado, seu rosto contorcido de desespero. Michael estava próximo, seu peito ofegante, seus olhos fixos no homem que quase escapou da justiça. No entanto, o verdadeiro momento da verdade pertencia a Anna. As notícias se espalharam rapidamente. Repórteres, alertados de que a querida professora que misteriosamente caíra de um helicóptero estava viva e que seu marido havia sido detido sob circunstâncias suspeitas, começaram a se reunir. Câmeras piscaram, microfones foram estendidos e a atenção do mundo convergiu. Apesar dos protestos de seu médico, Anna insistiu em ser levada para fora em uma cadeira de rodas. Frágil, mas resoluta, ela confrontou Richard publicamente. A multidão silenciou enquanto sua voz trêmula, mas forte, ressoava na noite. Richard Carter, ela declarou, cada palavra deliberada. Você tentou me assassinar. Você roubou meu filho. Você fingiu luto quando sua única motivação era dinheiro. Murmúrios de espanto percorreram os espectadores. Repórteres se inclinaram para a frente. O rosto de Richard ficou carmesim. Ela está mentindo, ele gritou, sua voz rachando. Ela está traumatizada, confusa. Ela não sabe o que está dizendo. Os olhos de Anna se encheram de lágrimas, mas ardiam com uma indignação feroz. Eu sei precisamente o que estou dizendo. Você me empurrou daquele helicóptero. Eu implorei pelo nosso bebê. E você arrancou meus dedos. Você assassinou nosso filho com suas próprias mãos. Sua voz se elevou, aguda e implacável. E tudo por quê? Por dinheiro, por ganância, por outra mulher. A multidão explodiu em murmúrios de descrença e desgosto. A ilusão do marido devotado foi irrevogavelmente quebrada. Michael deu um passo à frente, pasta na mão, declarando: Nós temos provas. Ele apresentou evidências de uma apólice de seguro de milhões assinada apenas meses antes do acidente, juntamente com documentação das dívidas paralisantes de Richard, seu caso clandestino e o testemunho arrepiante do piloto que narrou o grito aterrorizado de Anna. Isto, Michael afirmou, não foi um acidente. Foi tentativa de assassinato. As câmeras de notícias capturaram cada ângulo. Richard se contorcendo, Anna resoluta, Michael apresentando os fatos meticulosamente. A verdade não podia mais ser suprimida. A fachada de Richard desmoronou completamente. Sua voz tornou-se frenética, beirando a histeria. Eu não tive escolha. Eu estava me afogando. Ela nunca entendeu. Eu merecia um novo começo. Essas palavras desesperadas apenas selaram seu destino. Os espectadores recuaram, horrorizados por seu descarado egoísmo. Anna encontrou seu olhar. As lágrimas corriam livremente. Você não me merecia. Você não merecia nosso filho. E agora você vai pagar pelo que fez. Quando a polícia chegou, os guardas de segurança apertaram seu aperto. Richard se agitou, protestando, mas seus gritos foram abafados pelos vaias da multidão. O predador foi exposto, suas mentiras desmanteladas. Enquanto os oficiais o levavam algemado, Anna compreendeu que a justiça mal havia começado. O tribunal estava lotado para o julgamento de Richard Carter. Repórteres se aglomeravam nos degraus, câmeras piscando, enquanto a polícia o escoltava para dentro, acorrentado. O homem elegante e carismático havia desaparecido, substituído por uma figura desgrenhada e de olhos fundos, sua arrogância, agora desespero. Lá dentro, a sala do tribunal zumbia com sussurros. Professores, pais e cidadãos que antes admiravam Anna sentaram-se juntos, unidos pela indignação, ansiosos para ver justiça pela traição que havia abalado sua comunidade. Anna sentou-se perto da frente, seu corpo fraco, mas seu espírito inabalável.
Michael permaneceu firmemente ao seu lado. Ela usava um vestido simples, seu rosto pálido, mas irradiando uma força tranquila. Embora suas mãos tremessem, seus olhos nunca se desviaram de Richard, o homem que lhe prometeu o para sempre, e então a empurrou para a escuridão. A promotoria não perdeu tempo em apresentar meticulosamente as evidências, a apólice de seguro substancial, as dívidas de Richard, seu caso, e o testemunho vívido do piloto sobre o grito aterrorizado de Anna. Cada peça retratava Richard não como um viúvo em luto, mas como um predador insensível, impulsionado pela ganância. Quando Anna subiu ao banco das testemunhas, um profundo silêncio desceu. Sua voz, inicialmente suave, ganhou força, imbuída de verdade. Ela narrou o angustiante passeio de helicóptero, o momento aterrorizante em que ela compreendeu o plano malévolo de Richard, o horror de sentir a mão dele soltar seus dedos e a compreensão agonizante de perder seu filho ainda não nascido. Lágrimas escorreram por suas bochechas, movendo visivelmente até os jurados mais endurecidos. Eu confiei nele, ela afirmou, sua voz falhando. Eu o amei com todo o meu coração, e ele me descartou cruelmente por dinheiro. Ele assassinou nosso filho e quase tirou minha vida. Isso não é um marido, é um monstro. A defesa de Richard se esforçou desesperadamente para enquadrar o incidente como um trágico acidente, alegando que o trauma de Anna nublava sua memória. No entanto, seus argumentos desmoronaram sob evidências esmagadoras, incluindo as próprias palavras incriminadoras de Richard sobre riqueza e liberdade de responsabilidade, e o testemunho relutante de sua amante sobre seu desejo por uma nova vida sem amarras. Após dias de testemunho, o júri deliberou por apenas algumas horas. Quando eles retornaram, a voz do presidente do júri foi inabalável, culpado de todas as acusações. A sentença foi rápida e severa. Richard Carter foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O martelo bateu, selando seu destino irrevogável. Suspiros e murmúrios encheram a sala, mas Anna permaneceu imóvel, lágrimas traçando silenciosamente caminhos em suas bochechas. Não era alegria, mas uma liberação profunda e pesada. A justiça lhe havia sido feita, mas nada poderia restaurar o filho que ela havia perdido. Enquanto Richard era escoltado para fora, ele se virou para Anna, seus olhos ardendo de amargura. Ela não se intimidou. Pela primeira vez, ela tinha o poder, e ele era um homem quebrado, despojado de suas mentiras. A justiça havia sido entregue, mas a jornada de Anna para a cura completa estava longe de terminar. Seu coração ansiava por consolo, e o destino, ao que parecia, estava preparando uma reviravolta surpreendente. Meses se passaram. A pequena cidade, antes cheia de fofocas, agora falava de Anna Carter com reverência. Ela não era mais vista como a frágil professora, mas como a mulher notável que desafiou o impossível, se apresentou corajosamente no tribunal e recuperou sua dignidade. No entanto, internamente, Anna ainda carregava cicatrizes profundas, algumas visíveis, outras profundamente dentro de sua alma. A perda insuportável de seu filho pesava muito. À noite, ela acordava soluçando, agarrando o estômago, assombrada pelas memórias de chutes suaves que nunca mais voltariam. Com o apoio inabalável de Michael, ela começou a reconstruir meticulosamente sua vida. Lentamente, ela voltou para a sala de aula. Seus alunos a receberam com cartões feitos à mão e flores, seu afeto inocente proporcionando-lhe uma força renovada para enfrentar cada dia. Meses depois, em um prestigioso evento de gala beneficente, o caminho de Anna inesperadamente convergiu com o de Jonathan Hayes,
um filantropo multimilionário. Reconhecido não apenas por suas contribuições significativas, mas também por sua genuína humildade e caráter de princípios. Em nítido contraste com Richard, Jonathan não apresentava fachada. Ele era autenticamente gentil, notavelmente centrado e visivelmente comovido pela profunda narrativa da jornada de Anna. Enquanto muitos outros poderiam tê-la percebido apenas através do prisma da vitimização, Jonathan viu além da superfície, reconhecendo sua resiliência indomável, sua coragem tranquila e a vontade inabalável que a sustentou através de adversidades inimagináveis. Seu discernimento foi um bálsamo para sua alma cansada. Inicialmente, Anna abordou esta nova conexão com profunda hesitação. Seu coração, profundamente marcado pela devastadora traição que ela suportou, estava compreensivelmente protegido contra a perspectiva de um novo amor. No entanto, Jonathan demonstrou uma paciência inabalável e uma compreensão profunda que era verdadeiramente rara. Ele nunca a pressionou, nem exigiu mais do que ela estava preparada para oferecer. Em vez disso, ele consistentemente caminhou ao lado dela, fornecendo companhia inabalável, respeito inabalável e uma compreensão profunda e empática. Com Jonathan, não havia artifício ou narrativas enganosas, nem agendas ocultas, apenas uma preocupação autêntica e altruísta com seu bem-estar. Uma noite encantadora, enquanto eles compartilhavam um passeio tranquilo por um jardim meticulosamente cuidado, iluminado pelo brilho suave de inúmeros lampiões, Jonathan parou. Sua voz, imbuída de uma ternura séria, transmitiu uma mensagem que ressoou profundamente em Anna. Anna, ele começou suavemente. Estou bem ciente de que você suportou mais dor do que qualquer indivíduo deveria suportar. No entanto, estou igualmente impressionado com sua profunda força, sua graça inerente e o espírito que brilha dentro de você. Você, inegavelmente, merece recuperar a alegria em sua vida. Você merece a possibilidade de uma família, se esse ainda for um desejo que seu coração abriga. Lágrimas não forçadas e profundamente sentidas brotaram nos olhos de Anna. Por um longo período, ela tristemente acreditou que aquele capítulo de sua vida havia se fechado irrevogavelmente. No entanto, na presença gentil de Jonathan, um frágil vislumbre de esperança há muito latente começou a reacender. Os meses subsequentemente decorreram, trazendo consigo uma revelação que agitou uma complexa tapeçaria de emoções dentro dela. Anna descobriu que estava grávida. Seu coração inchou com uma intrincada mistura de apreensão e um sentimento avassalador de alegria. Desta vez, a jornada era profundamente diferente. Ela não estava embarcando neste caminho sozinha. Ela havia encontrado um parceiro inabalável que a apreciava profundamente. Um homem que havia prometido inequivocamente estar ao lado dela em todos os desafios e triunfos que viriam. No momento em que Anna embalou sua filha recém-nascida pela primeira vez, o peso opressor de seu passado, embora não completamente apagado, foi inegavelmente suavizado. Ela sussurrou um sincero assombro. Você é meu milagre. Uma profunda afirmação de que mesmo depois de suportar a escuridão mais profunda, o amanhecer inevitavelmente chega, trazendo consigo a promessa de novos começos. A comunidade, profundamente inspirada por sua notável jornada de resiliência e transformação, celebrou com ela. Os alunos que antes lamentavam sua perda inicial, agora a visitavam ansiosamente, não apenas para testemunhar seu sorriso renovado, mas também para conhecer a preciosa criança que se tornou uma encarnação viva da própria esperança. Enquanto isso, Richard, o arquiteto de seu sofrimento, definhava, esquecido,
e impotente dentro dos confins de sua cela. Ana, no entanto, floresceu, cultivando uma nova vida vibrante, fundada não no engano e na manipulação, mas na base sólida de amor inabalável, verdade profunda e conexão genuína. Sua história transcendeu os limites de mera tragédia. Ela evoluiu para um poderoso testemunho da capacidade ilimitada da resiliência humana, do poder transformador da verdade e da convicção inabalável de que nenhuma traição, não importa sua crueldade ou profundidade, poderia verdadeiramente extinguir a força intrínseca de uma mulher resolutamente determinada a superar a adversidade. Anna Carter havia, de fato, perdido tudo o que uma vez considerou valioso. No entanto, através do abraço duradouro do amor, da busca inabalável por justiça e do presente precioso de uma nova vida ternamente segura em seus braços, ela havia, de fato, ganhado incomensuravelmente mais do que Richard jamais poderia esperar roubar. E assim, a narrativa elegantemente chega à sua conclusão. A todos os meus queridos ouvintes, se vocês permaneceram comigo durante toda esta jornada, é um testemunho da profunda ressonância que esta história teve em seu próprio coração. Talvez, apenas talvez, a história pungente de Ana sirva como um espelho reflexivo para aspectos de nossas próprias vidas. Os antigos estoicos observaram profundamente: sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Embora a dor de Ana fosse inegavelmente imensa, sua notável coragem serve como um poderoso lembrete de que o processo de cura começa no momento preciso em que escolhemos conscientemente não permitir que as traições passadas definam nosso presente ou ditem nosso futuro. Outra peça duradoura da sabedoria estoica postula: o que se interpõe no caminho torna-se o caminho. A queda catastrófica de Ana, suas perdas devastadoras e sua luta corajosa não apenas impediram seu progresso. Elas paradoxalmente se tornaram o próprio caminho que a guiou meticulosamente para uma nova existência. Um amor construído autenticamente sobre a verdade e uma integridade inabalável. Portanto, se você está ouvindo atentamente, que isso sirva como um lembrete comovente. Nenhuma escuridão, por mais profunda que seja, dura indefinidamente. E nenhum ato de traição, por mais grave que seja, pode diminuir ou enterrar verdadeiramente seu valor inerente. Se esta narrativa ressoou com você, por favor, considere mostrar seu apoio e me diga de qual cidade, bairro ou estado do Brasil você está nos ouvindo. Deixe-o nos comentários. Adoraríamos saber. E se você ainda não o fez, clique no botão inscreva-se para não perder nossa próxima história. Deixe seu gostei para que mais pessoas vejam esta mensagem de esperança e compartilhe com alguém que precisa de inspiração. Lembre-se, a vida, assim como a justiça de Ana, é uma semente que pode florescer mesmo no solo mais árido. Plantando esperança, você colhe o impossível.